Boa noite, meu nome é Yeremis Vieira, eu sou aluno de Ciência da Computação da Unicamp e hoje vou apresentar meu projeto de meteorística GRESP para o problema de dominação romana. O problema de dominação romana pode ser descrito a partir de um grafo, onde cada um dos vértices representa uma cidade. Nosso objetivo é defender o nosso Império Romano alocando legiões. Uma cidade é dita segura se ela possui uma legião, por exemplo, essa cidade com uma legião, é dita que ela está segura. Ou se ela está vizinha a uma cidade com duas legiões. Então, por exemplo, se essa cidade possui duas legiões, todas essas mais próximas são seguras porque elas estão vizinhas a essa cidade original. Enquanto que esta última cidade, ela não tem uma legião e não está próxima de nenhuma cidade com duas legiões, então ela não está segura. O nosso objetivo é garantir que todas as cidades estejam seguras, mas minimizar a quantidade de legiões utilizadas. Antes de continuarmos, é importante fazer uma revisão da bibliografia presente. Stewart, em 99, apresentou o problema inicialmente, enquanto Ravel e Rosen, em 2000, obtiveram alguns resultados teóricos, e Claubuca e Pujic mostraram que algumas classes podem ser resolvidas em tempo linear. Já Ivanovic e Usevic, em 2019, aplicaram VNS para esse problema. Kendall, entre outros, aplicaram a meteorística de algoritmos genéticos, e Filipovic, mais recentemente, utilizou programação por restrição e VNS em problemas similares. É importante ressaltar, tanto Ivanovic em 2019 como Filipovic em 2022, utilizaram as instâncias propostas por Courot em 2014, as mesmas que eu utilizei neste projeto. Atualmente, duas formulações de programação linear detêm o estado da arte. São elas demonstradas aqui, e elas diferem em grande parte na codificação da solução em suas variáveis. Enquanto a formulação da esquerda define duas variáveis xi e yi, na qual xi será 1 quando a cidade tiver uma ou mais legiões, e 0 caso contrário, e yi será 1 quando a cidade possuir duas legiões, e 0 caso contrário. Ou seja, uma cidade com duas legiões vai ter tanto xi quanto yi valendo 1. Já a formulação da direita utiliza a ideia de que xi será 1 apenas quando a quantidade de legiões na cidade foi exatamente 1. Essa é a grande diferença entre as duas, e as restrições se acomodam a essa diferença. Ivanovic, em 2019, demonstrou que podemos melhorar ambas as formulações relaxando a variável xi ao conjunto dos reais e mapeando aos reais positivos e mapeando qualquer valor de xi menor do que 1 a 0 e maior do que 1 a 1. Exatamente a mesma coisa para ambas as formulações. Já no nosso projeto, iremos definir a solução a partir do conjunto de cidades que possuem duas legiões. Então, no exemplo que eu tinha utilizado, a solução atual conteria apenas esta cidade, que eu vou nomear de 1. É importante perceber que a partir do conjunto de cidades que possui duas legiões, o resto da situação do nosso império pode ser determinado de forma a minimizar o custo. Ou seja, não é necessário colocar nenhuma legião nestas cidades, já que elas já estão protegidas, mas somos obrigados a colocar legiões tanto nesta cidade quanto nesta cidade, totalizando, nessa circunstância, um custo total de 4. A meteorística GRESP, apresentada por Rezende, consiste em duas fases. A primeira fase, a fase de construção, partimos de uma solução vazia e, de forma gulosa, aleatória, construímos uma solução viável. Já na segunda fase, utilizamos essa solução construída para realizar uma busca local entre as vizinhanças definidas. São essas vizinhanças que vão dar a força e a utilidade dessa busca local. Vamos analisar agora um pouco mais a fundo a fase construtiva do nosso algoritmo. Nesse momento, como eu havia dito, partimos de uma solução vazia e geramos a lista de candidatos de cidades a entrarem nessa solução.
Essa lista de cidades é composta por todas aquelas que, inseridas na solução, trariam algum benefício ao nosso custo. Como nosso objetivo é minimizar, ou seja, seriam aquelas cidades que reduziriam o custo atual da solução. Enquanto há alguma melhoria no custo da solução a ser feita, nós determinamos o valor mínimo e máximo desses custos de inserção na solução atual. Nós determinamos a lista restrita de candidato como a lista dos candidatos que possuem até um coeficiente alfa do mínimo. Dessa lista restrita de candidatos, partimos e removemos um elemento aleatório a ser inserido na solução. É aqui que entra o nosso componente aleatório. Gulosamente determinamos a lista restrita de candidatos, aleatoriamente dentro dessa lista restrita inserimos um elemento na nossa solução. Após fazer isso, fazemos a atualização da nossa lista de candidatos e repetimos o processo até não podermos melhorar a solução ainda mais. Já na fase de busca local, objetivamos percorrer a vizinhança da solução atual atrás de uma melhor. Definimos o nosso projeto como a vizinhança de uma solução a partir das soluções que podem ser formadas pela inserção de uma nova cidade, remoção de uma nova cidade ou a substituição de uma cidade por outra. Uma das variações que estudamos no GRESP para este problema é a heurística gulosa por amostra. Nessa heurística, nós iremos inverter a ordem dos passos que tomamos na heurística padrão. Primeiramente, iremos pegar um conjunto, amostras da nossa lista de candidatos, até formarmos uma lista de candidatos restritas de tamanho no máximo P. Dentro dessa lista de candidatos restrita, que é uma amostra da lista de candidatos, iremos tomar o candidato com o menor custo de inserção na solução, ou seja, o nosso passo guloso. Então veja só que invertemos a tomada de decisões da nossa heurística nessa variação. A última alteração do GRESP que estudamos nesse projeto é a Proximate Optimality Principle, ou POP, que parte do pressuposto de que boas soluções ficam próximas de soluções decentes. Assim, na heurística construtiva, em alguns momentos, fazemos interações da busca local para tentar encontrar soluções ainda melhores. Bom, como eu havia dito, as instâncias que iremos utilizar para testar as abordagens que eu apresentei foram apresentadas por Kuho. Elas são compostas por 4 tipos de grau: planar, grade, rede e randômico. Com a nossa heurística construída em C++, utilizaremos essas 69 instâncias para realizar experimentos computacionais, de forma a compararmos tanto o valor a qualidade da solução obtida, quanto o tempo de execução. É importante ressaltar também que Ivanovic apresentou os valores ótimos gerados pelas formulações de programação linear e é com eles que faremos comparações. A última variação do GRESP que estudamos nesse projeto é a variação POP. Nela, iremos fazer... Eu ri porque eu falei. Para fazer análise das nossas configurações e diferentes variações do GRESP, utilizaremos a técnica de Performance Profile. Essa técnica permite com que comparemos as chances do nosso execução cair em até um fator do melhor tempo já obtido. Isso ficará um pouco mais claro nos exemplos que vou dar a seguir nos nossos experimentos, mas a ideia em geral é que para cada configuração S e cada instância P, atribuiremos um valor, um score, proporcional ao tempo que essa configuração demorou na instância em relação ao mínimo entre todas as configurações. Aplicaremos a função ρ(s) para um tal, que é uma função de probabilidade acumulada, e traçaremos de forma gráfica para observarmos melhor o comportamento das configurações. O primeiro experimento que realizamos foi para variar os valores de alfa. Recorde que o alfa é o parâmetro que determina a proporção entre guloso e aleatório da nossa heurística padrão no GRESP. À esquerda, vocês podem observar o Performance Profile em relação ao tempo. Em vermelho, temos o valor de 0.1
para o alfa. E ele sempre se mantém até em torno de 8 vezes o ótimo, superior os outros dois valores. Apenas após o valor, ele começa a perder para o valor de 0,2. À direita, observamos já a comparação das instâncias que não atingiram o ótimo. Comparamos, nesse caso, não o tempo, e sim o custo, em relação ao ótimo que sabemos do PLI apresentado por Ivanovic. Mais uma vez, observamos que o 0,1 possui uma certa liderança, mas agora não fica claro entre o 0,1 e o 0,2. De qualquer forma, em ambos os casos, o valor de 0,05 se apresenta sempre abaixo, demonstrando uma performance pior do que os outros dois valores. O segundo experimento que realizamos foi comparando a abordagem de First Improving e Best Improving da busca local. Relembremos que o First Improving tomará o passo da primeira vizinha da solução atual que melhore a solução. Já o Best Improve percorrerá todas as vizinhanças e fará o passo para aquela que melhor favorece a solução. Observamos no tempo uma leve vantagem para o Best Improving, mas uma vantagem clara. Já nas instâncias que não atingiram o ótimo, observamos que não há uma diferença notável entre o First e o Best Improving no custo em relação ao ótimo. Nesse caso, também utilizamos a heurística padrão e o valor de 0,1 para o alfa. Iniciando as nossas variações para o GRESB, começamos pela heurística gulosa aleatória. Nessa, observamos à esquerda o Performance Profile com diferentes valores para o P. Lembrando que o P é o tamanho máximo que o conjunto restrito de candidatos pode atingir, e este é uma amostra da lista de candidatos. Assim, observamos que tanto para um valor de 80 em verde, 40 para amarelo ou 20 para vermelho, em todos esses casos, o tempo da nossa heurística é abaixo da heurística padrão. Algo similar também acontece com o custo, onde a heurística padrão atinge custos melhores, mais consistentemente do que ambos os valores. Ainda assim, observando dentro da heurística gulosa, podemos ver que o valor de 80 possui uma vantagem no tempo, mas essa vantagem não se demonstra quando observamos o custo, que não há uma vantagem clara, na verdade, para nenhum dos parâmetros analisados. Por fim, estudamos o POP e seus parâmetros. O parâmetro para o POP determina a frequência com que interrompemos a heurística construtiva para fazer passos de busca local. Mais uma vez, observamos que a heurística padrão leva uma vantagem no tempo, uma vantagem considerável para valores até 1.5, mas essa vantagem diminui conforme os valores de tal. Já para o custo, não há uma vantagem para nenhum dos parâmetros, nem heurística. É importante ressaltar que nesse experimento utilizamos um alfa de 0.1 e a abordagem Best Improving para a busca local.